Saúde a todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, estou aqui trazendo aqui para o canal um review de Bíblia. Nunca mais tinha trazido review de Bíblia, trouxe de alguns livros e adquiri aqui essa Bíblia de estudo, Nova Almeida atualizada. Veja a grossura da Bíblia. Tijolo. Então, essa Bíblia é da Sociedade Bíblica, material de couro bom e tem bastante recurso. Às vezes alguém pode até pensar assim: eu queria uma Bíblia de estudo, comprar, mas eu queria uma indicação. E às vezes essas pessoas não têm assim muito livro, fonte de pesquisa e gostaria de ter uma Bíblia que fornecesse algo que pudesse suprir aí essas necessidades. Então, a Bíblia ela tem bastante recurso, né? Tem Bíblias aí no mercado, né? Tem as suas particularidades, é claro. Mas essa Bíblia ela tem muita coisa boa. Então, vocês aproveitem aí, veja aí direitinho que eu vou mostrar os detalhes desta Bíblia. O material dela é bom, porque tem umas capas de couro que acho que não é de couro, porque ela se estraga com o tempo, sem você utilizar ela diariamente na rua, só na estante. Mas essa aqui eu vejo que o material dela é bem resistente. Então, não vamos demorar mais, vamos ver aí os recursos desta Bíblia, para que você possa aí ver e se gosta dessa Bíblia. Estou aqui indicando no canal, certo? A Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. Bom pessoal, vamos começar aqui o review da Bíblia. Estamos fazendo o review da Bíblia de Estudo na A, ou a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. Ela vem aqui nessa caixa, bonita por sinal. É uma edição de luxo, né? Da Sociedade Bíblica do Brasil. E aqui no fundo ela tem aqui um resumo aqui das suas particularidades. Ela foi elaborada por cerca de 100 especialistas. Os recursos. Ela tem mais de 44 mil notas de estudo esclarecedoras, mais de 200 mapas detalhados, mais de 200 tabelas comparativas, mais de 60 quadros temáticos, artigos exclusivos sobre temas cruciais para o cristianismo no século XXI, introdução aos livros e blocos de livros, concordância bíblica, esquemas explicativos, diagramas e ilustrações. Aí a gente vê aqui, né, todo o material que ela disponibiliza. Então vamos olhar aqui, eu preparei aqui as páginas para mostrar aqui o que é que essa Bíblia tem de uma forma mais clara possível. Bom, é de luxo, capa de couro. Vamos ver os recursos que ela tem, né? Abrindo aqui. Aqui você pode colocar o nome, se ganhou de alguém de presente. Bíblia de Estudo na A, Nova Almeida atualizada. Aí nós temos aqui o índice Antigo Testamento, índice de imagens, índice dos mapas, como usar os recursos da Bíblia de Estudo, introdução, apresentação da Nova Almeida atualizada, visão geral da Bíblia. Então nós vemos aqui o Antigo Testamento e suas abreviaturas, período intertestamentário, o Novo Testamento, auxílios para o leitor. Então ela tem aqui todos esses recursos, plano divino da salvação, doutrina bíblica, uma visão geral, interpretação, interpretando a Bíblia, lendo a Bíblia, o cano das escrituras,
a confiabilidade dos manuscritos bíblicos. Então é vários auxílios, né? Temos aqui também sobre a Septuaginta, as línguas originais da Bíblia, a história da salvação no Antigo Testamento, e também a arqueologia e a Bíblia. Então aí são artigos auxiliares para o leitor, né? Temos aqui o índice dos mapas, que ela tem vários mapas ao longo do texto da Bíblia, e também os mapas coloridos também no final, aqueles mapas específicos. E também os mapas que estão inseridos entre os textos da Bíblia também são coloridos. Temos aqui os índices dos mapas. Tem muita coisa aqui para se explorar nessa Bíblia. Como usar os recursos da Bíblia de estudo? E nós vemos aqui uma explicação bem detalhada, bem ilustrada, para você entender. Cada Bíblia de estudo ela tem uma particularidade, né? Então, com certeza, ela aqui deixa bem claro como é o sistema de estudo dessa Bíblia, né? E você entendendo isso aqui, você vai estudar de uma forma bastante edificante qualquer Bíblia de estudo, né? Pois cada uma ela tem os seus recursos para auxiliar assim o leitor a dominar e manejar bem ela, né? Então veja que é bem ilustrada, colorida, informações. Aí nós vemos aqui introdução, guia para o leitor da Bíblia de estudo, apresentação da Nova Almeida atualizada. Essa Bíblia ela foi elaborada por mais de 100 especialistas, né? Segundo essa informação aí, cada versículo foi revisado e examinado à luz dos originais. E o que eu pude ver aqui na leitura dessa apresentação da Nova Almeida atualizada é que ela foi baseada nos textos mais recentes e foi trabalhada de uma forma para ser lida em voz alta, né? Fazendo algumas modificações na sua legibilidade e sonoridade, porque às vezes você lê a Bíblia, aí temos aqui um exemplo aqui, foi alterado para Eclesiastes 7:2. Lê assim: porque ali se vê o fim de todos os homens. Foi alterada para, pois naquele se vê o fim de todos os homens, para impedir que na leitura em voz alta se forme o nome Alice. Então, se for ler assim de uma forma rápida, por exemplo, porque ali se vê, aí pode dar a entender Alice. Então eles fizeram essa modificação. Então a base textual foi baseada em textos mais recentes das línguas originais, e ela é ideal para a igreja. Oferece um texto moderno, simples, sem o leitor ter a necessidade de recorrer a um dicionário, porque ela está bem elaborada nesse sentido, evitando você procurar muitas palavras difíceis. Agora teve uma modificação que eu fiquei assim um pouco intrigado. Não vou me aprofundar nisso aqui, talvez um outro vídeo eu faço falando sobre isso, né? Que é justamente, ela apresenta aqui em Judas, versículo 5. Uma das mudanças significativas aparece em Judas 5, onde o título Senhor deu lugar ao nome Jesus. E isso eu achei um pouco complicado, né? Porque o texto
lá de Judas 5, fala que o Senhor, né, salvou o povo do Egito e também castigou aqueles que se rebelaram. E nessa versão aqui da Nova Almeida foi substituído a palavra Senhor, que no grego é Kyrios, para Jesus. Aí eu achei um pouco complicado isso, principalmente para leitores de uma forma geral, que pode até confundir as coisas. É claro que a gente sabe, né? Um teólogo ele sabe claramente sobre a pré-existência de Cristo, né? Antes mesmo da sua encarnação, mas o Antigo Testamento fica bem claro, né? Assim, a manifestação de Deus, a revelação de Deus para o povo de Israel, né? E depois o Novo Testamento vem falando sobre a vinda de Cristo. Então esse texto ele confunde um pouco, assim. Eu acho que quem for analisar detalhadamente aí pode até se atrapalhar um pouco com relação a isso. Então foi uma das coisas aqui que eu não achei assim boa nessa versão da Nova Almeida, né? De ter substituído a palavra Senhor em Judas 5 por Jesus, porque ali estava se referindo ao Deus de Israel. E o texto foi colocado, substituído por Jesus. Então, isso aqui é um detalhe, né, que não vou me aprofundar nisso. Talvez eu faça um outro vídeo e explique melhor sobre essa mudança no texto de Judas 5. Mas vamos continuar vendo aqui os outros recursos da Bíblia. Temos aqui a visão geral da Bíblia, exposição da história da salvação. Aí nós vemos aqui o plano de Deus para a história, Cristo no Antigo Testamento, as promessas de Deus, avisos e maldições, alianças, descendência, Cristo como último Adão, Cristo o mediador. Então, chegando agora aqui no Antigo Testamento, aí nós vemos aqui uma introdução, né? A teologia do Antigo Testamento, a composição da história. E é um conteúdo bem vasto. Os blocos do Antigo em relação à história. Aí nós vemos aqui como o Antigo como escritura cristã. Aí nós vemos aqui cronologia do Antigo Testamento, visão geral. A data do Êxodo, introdução ao Pentateuco, datação, composição, tema. E aqui começa o livro de Gênesis, né? Aí temos aqui uma introdução específica sobre o autor, título e data do livro de Gênesis. Lembrando que todo esse conteúdo aqui, desde o início, é uma letra de um tamanho bem razoável, ótimo para quem assim não gosta de Bíblia com a letra muito pequena. Esses conteúdos, antes de chegar no texto da Bíblia, é uma boa letra, é uma letra bem viva e com certeza quem gosta de uma Bíblia de estudo e preza muito por uma fonte de um tamanho bom na letra, vai amar essa Bíblia por isso, porque até agora você vê as letras tudo em um tamanho bom. Você, numa certa distância, você lê confortavelmente as letras dessa Bíblia. Aí vemos aqui a disposição do Pentateuco, a estrutura, as gerações de Gênesis. A gente vê aqui tudo bem discriminado, tudo mastigado, só é ler. Tema, assuntos principais, resumo da história da salvação. Muitos recursos.
Vamos passar aqui. Temos aqui ainda o esboço. Tem muita coisa. Chegando aqui no Gênesis, nós vemos aqui o texto, né? A criação do universo, capítulo 1 até o versículo 2. Ela tem aqui as notas já. É de se esperar que já é um tamanho menor, né? Mas, mesmo assim, ela tá com um recuo que, mesmo sendo um pouco pequena, mas você tem facilidade de assimilar melhor, mesmo sendo pequena, né? As notas são bastante. Comparando aqui com um lápis, uma caneta, você tem uma ideia que... Agora, a letra do texto bíblico é boa. Veja só o tamanho. Tá vendo? Muito boa. E as notas, embora sendo pequena, porque não tem como ser do mesmo tamanho, que a Bíblia seria muito grossa, ela tem um recuo de espaçamento que fica até melhor, mais confortável de fazer a leitura. Tá vendo? Olha só. O texto da Bíblia. Uma ótima letra. Nós vemos aqui os mapas. Ilustrações, mais mapas. Uma ótima letra para leitura. Então, quem gosta de Bíblia com a letra grande e de estudo ainda mais, vai achar uma maravilha. Nós temos aqui ilustrações. Veja aqui. Ao longo do Antigo e Novo Testamento sempre vai aparecer essas ilustrações, diagramas coloridos, planta do templo. Então isso é bastante enriquecedor para o estudo da Bíblia, né? Naquilo que você está procurando, pesquisando. Vamos ver aqui. Então a gente vê aqui boa parte, né, do Antigo Testamento. Todos os livros têm introdução, tem ilustração, tem diagrama, tem também pontos de cronologia. E aqui, chegando no final do Antigo Testamento, temos aqui o período intertestamentário. Aí apresenta o que? O período intertestamentário, né? Fontes de informação, os apócrifos e pseudepígrafos, né? Muita gente não sabe, e essa Bíblia ela traz esse recurso informando acerca desses livros apócrifos, os manuscritos do Mar Morto, história, o período helenístico e assim por diante. Ela tem muitas informações. Ela apresenta também o Império Romano e o mundo grego-romano na época do Novo Testamento, todo ilustrado, muita informação histórica. Você vendo isso aqui numa Bíblia, é uma mão na roda, né? Grupos judaicos na época do Novo Testamento. E mais uma vez lembrando que as letras aqui é o mesmo tamanho do texto da Bíblia. Bem confortável de se ler, né? Nós vemos aqui os saduceus, os essênios, os fariseus. Chegando no Novo Testamento, segue o mesmo esquema, né? A teologia do Novo Testamento, já e ainda não, cumprimento por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, promessa do Espírito Santo, a resposta humana, o povo de Deus, cronologia do Novo Testamento. Ela tem aqui uma cronologia muito interessante, né? Antes de Cristo, Jesus nasce em Belém. Toda a cronologia voltada para o ministério de Jesus. A data da crucificação de Jesus, né? O início do ministério de João Batista, o 15º ano
de Tibério César, a crucificação de Jesus no dia da preparação, sexta-feira, 14 de Nissan, em 30 ou 33 depois de Cristo, argumentos em favor de 30 depois de Cristo. Então, informações interessantes, né? Não é à toa que foi mais de 100, cerca de 100 especialistas para elaborar essa Bíblia, né? Então é muito interessante isso aqui. Lendo os Evangelhos e Atos, temos aqui uma outra explicação de gênero, perspectivas, características distintas. Muito bom isso aqui. Temos aqui o Evangelho de Mateus. Aí começa a introdução, autor e título, data, tema, propósito, ocasião e contexto, cronologia, resumo da história da salvação, características literárias, assuntos principais. Então tudo isso aqui antes de você chegar no texto de Mateus. Tem mapa ilustrando, tem um esboço para você fazer todo um plano na sua leitura. Então, tem muitas Bíblias que vêm assim, mas é bem resumido, de uma forma bem insignificante. Mas nessa Bíblia você vê que é bem elaborado. Aqui o texto, letra grande, as notas. Tem bastante notas, são mais de 44 mil notas. Então vamos continuar, ver o restante aqui da... Fiz umas marcações aqui para ir já em cima. Aqui já terminou, né, o Novo Testamento. Você pode ver que é cheio de ilustrações, diagramas, mapas, tudo de uma forma bem dinâmica, assim, para fixar para o leitor os seus recursos, auxiliando em tudo, né? E aqui nós temos os auxílios, né? Depois que termina o Novo Testamento, aí tem aqui o plano da salvação, que isso aqui já trata-se de artigos, né? De auxílio, né? O plano da salvação, aí tem toda uma estrutura aqui, uma visão geral da criação, rebelião, redenção. Tem muita gente que não sabe o propósito da salvação, como a salvação foi planejada por Deus, qual o motivo da salvação. Então, o assunto vai tratar disso de uma forma bem esclarecida. A doutrina bíblica, uma visão geral, a verdadeira teologia, conhecer e amar a Deus, uma informação muito importante aqui sobre doutrina bíblica. Vamos lá. Outro artigo aqui falando sobre lendo a Bíblia. Aí nós vemos aqui lendo a Bíblia teologicamente. A Bíblia, o livro de instrução da igreja. A Bíblia é canônica. A Bíblia é inspirada. A Bíblia é coesa. Leitura teológica da Bíblia é uma busca por Deus. Leitura teológica da Bíblia é uma busca por piedade. Então é muito interessante esse artigo. Outro artigo aqui sobre a confiabilidade dos manuscritos bíblicos. Então ela traz aqui um outro artigo falando sobre a confiabilidade dos manuscritos, né? Arqueologia e a Bíblia. Temos aqui também um artigo falando sobre a arqueologia, confiabilidade do Antigo Testamento. Coisa. A Septuaginta, né, a famosa versão dos 70, né, temos aqui um artigo falando sobre a Septuaginta. Como o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo Testamento. Então aqui verdades e usos, formatos de texto, reflexão do Novo Testamento sobre o uso do
Antigo Testamento, bem interessante. Coisas assim que você não vê em outras Bíblias, né? Existem muitas Bíblias de estudo aí no mercado editorial, mas realmente às vezes saem umas que têm certas particularidades e vale a pena você ter uma Bíblia com certos diferenciais. A história da salvação no Antigo Testamento, preparando o caminho para Cristo. Aqui a gente já vê, veja a visão geral da Bíblia. Para uma explicação mais completa, a história da salvação, as notas desta seção são identificadas somente por versículos, para fácil referência cruzada com principais notas de estudo nas páginas dos textos da Bíblia. Entretanto, muitas dessas notas se aplicam a mais do que apenas o versículo identificado. As orientações para o leitor, veja a nota em um versículo, referem-se apenas às notas dentro deste artigo e não às notas de estudo principais constantes nas páginas do texto bíblico. Então, aqui a gente já vê um outro recurso para estudar aqui sobre o preparo do caminho da salvação no Antigo Testamento, preparando o caminho para Cristo, né? É muita coisa. Números. É tudo baseado em todos os livros da Bíblia, né? Então aqui, isso aqui ele vai além das notas que já vem constante na Bíblia. Não é um sumário da nota, mas algo à parte, né? Um recurso. Essa Bíblia também ela tem concordância bíblica, também uma concordância bíblica num tamanho bom, a letra bem grande, bem fácil. Os versículos em negritos e as palavras específicas em vermelho. Ainda tem mais coisa aqui. Vamos lá. Concordância bastante grande. Tem um plano de leitura da Bíblia. Por que ler a Bíblia? Como ler a Bíblia em um ano. Lembrando que tem um artigo antes falando como ler a Bíblia, né, de uma forma teológica. E aqui nós temos aqui um plano de leitura da Bíblia para fazer as marcações, né? Algumas Bíblias vêm, outras já não vêm mais. Mas ela tem esse detalhe aqui para você fazer uma leitura anual, seguindo o plano. Aqui é a lista dos colaboradores, a gente já viu que são mais de 100 especialistas, né? Tem os colaboradores de supervisão editorial, a comissão, colaboradores de notas de estudo, colaboradores dos artigos, colaboradores de consultores, muitos colaboradores. Por fim, aqui chegamos aqui nos mapas, no final da Bíblia. São mapas coloridos, aquele papel crochê, né, que chama. O Oriente Médio hoje, o mundo dos patriarcas, porque geralmente você comprava uma Bíblia de estudo e os mapas geralmente são iguais, né? Mas a gente pode observar que esses mapas são diferentes. O êxodo do Egito, a divisão das tribos de Israel, o reino de Saul, Davi e Salomão. Então temos aqui vários mapas. Muito bom para fazer pesquisa de geografia. Pronto, aqui são os recursos que a gente viu aqui nesse review sobre a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. Então espero que vocês tenham gostado
e até o próximo review aí.